Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Quebrando Padrões. Meu nome é Urias Silva, não fazemos recomendação de compra ou venda de nenhum ativo listado em bolsa. No vídeo de hoje vamos tratar sobre a movimentação no gráfico, a decisão do juiz e as notícias que estão circulando e deixando a galera bastante eufórica. Como podemos ver aqui no gráfico, meus amigos, já iniciamos a semana muito bem. Se observarmos, semana passada tivemos um volume de 99 milhões. E nesses 3 dias dessa semana, já temos um volume de 105 milhões. Então, já estamos um pouquinho acima da semana passada, sendo que temos mais 2 dias ainda de operação. Como podemos ver, boas notícias, porém, se tratando de OIBR3, temos que ser cautelosos. Vou trazer para vocês aqui a decisão do juiz, saiu hoje, no dia 3/8. Fazer um resumo sobre as situações, eu vou trazer as principais, que são as petições de OIBR3. Estão noticiando que essa venda desse ativo Torres 2 pegou o mercado de surpresa. Porém, quem acompanhou o aditamento ao plano sabe que isso estava previsto no aditamento ao plano. Logo, não é nenhuma surpresa. Petição Oi. A conversão em renda realmente está prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado, bem como já foi autorizada por este juízo em outras oportunidades, como efeito diante do relatado equívoco da transferência realizada, o qual inclusive já foi objeto de apreciação do juízo da 14ª Vara Federal. Defiro a expedição dos ofícios como requerido, dê-se ciência ao administrador judicial e ao Ministério Público. Petição Oi S.A. Diante da verificada regularidade e eficácia da informadas cessões de crédito, recebo-as para os fins de direito ao administrador para promover a ratificação junto ao quadro geral de credores da titularidade dos créditos cedidos. E temos aqui uma petição Oi, intime-se com urgência ao Ministério Público para se manifestar. Diante desse documento, estão noticiando que tem informantes ao qual o juiz já recebeu a documentação que foi solicitada sobre a viabilidade econômica da empresa para os próximos 3 anos. O que eu acho mais incrível é que todos têm informantes, mas ninguém consegue dizer quando que o juiz vai assinar a sentença, nem se ele vai dar ressalvas ou não, se ele vai liberar a empresa da recuperação judicial sobre a proteção ou não. Mas todo mundo tem informantes dentro desse plano de recuperação judicial de OIBR3. Essa é a coisa mais incrível, por isso que eu falo para todos. O OIBR3 ensina tudo o que você precisa sobre operar o mercado financeiro. Temos aqui a petição Oi. Cuida-se de novo pedido de venda de ativos formulado pelas recuperandas em conformidade com as previsões contidas no plano de recuperação judicial e aditivos homologados. Este agora constitui pela ESP Torres 2, com aprovação em AGC e homologação por parte deste juízo. Restou introduzido no PRJ original e aditamento contendo as cláusulas 3.1.3, 3.1.3.3, 3.1.3.4, 5.1 e 5.1.4. Vocês conseguem encontrar essas cláusulas lá no RI da Oi, tá, galera? Vocês têm acesso a essa documentação aqui e vão entender do que se trata. Que prevê a possibilidade de alienação de ativos como parte de sua estratégia de reestruturação, com vistas a gerar a liquidez necessária para dar continuidade ao seu processo e soerguimento. Seguindo ao pedido, as recuperandas apresentaram parecer técnico sobre o ativo, com análise de cálculo realizado para fins de apuração do preço de venda e comparativo com a proposta base feita, onde restou concluído que a concretização do negócio se justifica para as recuperandas, pois poderão obter a entrada de 955 milhões no seu fluxo de caixa em curto prazo e deixarão de concentrar recursos e esforços na operação e manutenção das torres, além da possibilidade de recebimento de pagamento adicional no valor de 703
milhões no início do exercício de 2026, caso haja renovação da concessão, gerando a transação ainda um considerável crédito fiscal para a companhia. Estando, portanto, o pedido fundado em previsão contida no PRJ e sendo a proposta vinculante para fixação do preço mínimo formalizado dentro do valor mercadológico, além da venda trazer vantagens estruturais e operacionais para a companhia, defiro a abertura do processo de venda do ativo ESP Torres 2 em conformidade com previsto no artigo 66, capítulo e parágrafo 3º, 141, inciso 2 e 142 da Lei 11.101/2005, a ser realizado na forma do leilão híbrido, com a fixação do valor mínimo nos termos e condições da proposta vinculante apresentada, mediante a apresentação de propostas fechadas. Para tanto, determino publicação pelo cartório com a máxima urgência do edital Torres 2, sem a publicação dos seus anexos em razão do elevado número de caracteres, os quais deverão ser disponibilizados nos sites. 2. Que a entrega das propostas fechadas seja feita até o dia 22/8, às 12 horas, por meio de envelopes fechados e lacrados diretamente a responsável pelo expediente ou seu substituto do cartório, no balcão da 7ª Vara Empresarial, onde deverão permanecer acauteladas fisicamente até o momento da realização da audiência de abertura de propostas fechadas para aquisição da ESP Torres 2. 3. A designação de audiência de leilão para o dia 22 às 15h30, com vistas à abertura das propostas fechadas apresentadas pelos interessados. Cumpra-se de tudo deficiência pessoal ao Ministério Público. Como vocês podem ver, o juiz tem pressa. Diante desse documento, meus amigos, diante da última decisão do juiz, ao qual a OIBR3 tem que entregar um documento sobre a sua viabilidade econômica, ele soltou a decisão no dia 27. Eu particularmente comecei a contar no dia 28, porém temos que ter ali a publicação no Diário Oficial. Contando a partir do dia 28, os 15 dias da OI encerra no dia 17. De hoje a 15 dias. Aí soltaram informações dizendo que até a segunda quinzena o juiz dará a sentença, graças aos informantes. Porém, como podemos ver nessa decisão, o juiz tem pressa. O leilão irá acontecer no dia 22. Então podemos acreditar que sim, a final da RJ fique para o final do mês. Ou o juiz possa liberar a empresa da recuperação judicial com a proteção da recuperação judicial. Isso pode acontecer, isso já aconteceu, isso não seria nenhuma novidade, nem nenhum privilégio para o IBR3. O que eu acredito é que a gente não pode ficar difundindo informações sem a gente poder provar nossas fontes. Falar que tem informantes é muito fácil, qualquer um pode fazer isso, já que a lei te dá o direito de não informar quem são os informantes, na medida que você seja jornalista. Existe esse detalhe. Mas, infelizmente, as pessoas querem ouvir o que querem ouvir. As pessoas não querem enxergar a realidade. Nesse momento de OIBR3, depois de passar por toda essa situação, aditamento ao plano, venda da participação na Angolana, aprovação do aditamento ao plano, CAD-DEI, toda essa complexidade que vem se arrastando essa recuperação judicial, hoje temos que ter total cautela. Não podemos simplesmente nos alegrar porque alguém noticiou que tem informantes, que o juiz vai assinar a sentença amanhã ou depois. Temos que aguardar. Gráfico se movimentou? Bacana, bom sinal. Porém, por experiência em IBR3, sabemos que pode ser uma subida para depois derrubar o ativo. Então, logo, não podemos nos influenciar diretamente por isso aqui, mesmo porque não rompeu uma tendência de baixa de curto prazo, uma LTB de curto prazo. Temos que manter a cautela. Por outro lado, o Ministério Público do Rio de Janeiro também avaliou a venda do DTH da Oi para a Sky, mas pediu prova de que faltaram mais interessados. Juiz Fernando Viana quer
Comprovação de capacidade financeira da Tele para pagar credores pelos próximos 3 anos. O que a OIBR3 está me ensinando é utilizar o máximo do meu senso crítico. Primeiramente, o juiz ele não está ali para querer nada, ele está ali para julgar. Dar um deferimento ou indeferimento. Ponto final. Ao ler a matéria, ao ler toda essa reportagem, temos aqui as informações do Ministério Público, recebeu ali o quadro geral de credores, ninguém reclamou, então o Ministério Público afirma que não se opõe à sentença de encerramento do processo, isso é um bom sinal. Porém, meus amigos, lá no finalzinho da matéria, por fim, o Ministério Público solicitou campanha de comunicação para tranquilizar credores pequenos que têm procurado o órgão manifestando preocupação com a alienação de ativos e demora em receber os créditos a que tem direito. Em resposta ao parecer do Ministério Público, o juiz Fernando Viana determinou em 27 de julho que a Oi entregue em 15 dias relatório que comprove a viabilidade financeira para os próximos 3 anos. Logo, isso aqui contradiz com o que está lá em cima na abertura da matéria. O juiz ele não pediu, ele está atendendo a um pedido do Ministério Público. E aí o pessoal solta lá no início da matéria que ele quer. Então, temos que ficar atentos a isso, pois da mesma forma que existe esses trocadilhos, essas intenções de tentar elevar, como hoje foi uma enxurrada de noticiário favorável, que o Ministério Público aceita o fim da recuperação judicial, tudo isso para deixar o investidor feliz da vida. A cotação subiu um pouquinho, depois ela pode cair, e aí o que as pessoas vão falar? Que a culpa é da empresa. Sendo que as pessoas não estão conseguindo nem sequer analisar uma matéria. Esse é o ponto, meus amigos. O IBR3, temos que ficar atentos a tudo. No processo, uma coisa que me chamou a atenção, tem um processo paralelo que eu acompanho, Oi vezes Comunicativa Propaganda, e tinham feito ali um agravo, e hoje, no dia 3, saiu aqui uma decisão. Diante da manifestação conjunta das partes, defiro o pedido de suspensão da tramitação do presente recurso pelo prazo de 120 dias, nos termos do artigo 313, 2 do CPC. Após o transcurso do prazo acima assinalado, voltem os autos conclusos. Então percebam que isso aqui é um problema a menos. Não terão que julgar essa situação, já que as partes resolveram conversar entre si e agora o assunto já pode ser dado por encerrado, não precisa mais analisar agravo. Isso é maravilhoso. Como podemos ver, o processo está movimentando-se muito rápido. As petições pendentes de análise ou juntada, como podemos ver, houve uma limpa aqui. Temos apenas 2022, mês 8, hoje, dia 3/8, 3/6 e 17/5 de 2022. O resto são protocolos de 2021, 2020 e 2019. Então, observarmos por esse ponto aqui, temos pouca coisa a ser analisada que já vem acompanhando isso aqui há muito tempo. Então, podemos ver que o processo está andando. Porém, existe trâmites dentro do processo, existe situações que não vão ser colocadas uma na frente da outra. Eu acho engraçado que as pessoas têm capacidade de falar que tem informantes, mas não têm capacidade de chamar um advogado para bater um papo e esclarecer a mente do investidor, esclarecer a mente dos seus seguidores. O juiz deu um prazo de 15 dias. A empresa pode ter entregue o documento ontem ou hoje? Pode. Porém, segundo informações de advogados, o juiz não vai dar um passo à frente antes desses 15 dias. Ele vai esperar finalizar o prazo que ele deu para depois ele se manifestar, por mais que a empresa tenha entregue o documento antes. Isso não muda nada no processo, tem que esperar o prazo. Vimos essa história lá atrás em março, quando o juiz soltou as diretrizes, dando 60 dias. Muito foi noticiado pela mídia, que o documento seria entregue antes, que o administrador judicial iria entregar a documentação antes. E o que é que a gente viu no final das contas? Finalizou 60 dias. Então não tem por que a gente ficar se iludindo com pessoas que dizem que tem informantes.
pois já estamos ouvindo essa ladainha há muito tempo. Todos falam que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo e até agora ninguém conseguiu. Então logo é apenas um tiro no escuro. Do mais, meus amigos, o que temos para hoje é isso. Iniciamos uma semana com uma vela positiva. Temos para hoje é isso. Excelentes notícias. Sigo confiante no turnaround da empresa. Sou investidor da empresa desde 2018, 2019. Entrei ali na época com a falácia do dinheiro de pinga. E hoje me sinto confortável para dizer a vocês. Esse para mim é o melhor ativo na bolsa no atual momento. É o ativo que eu estou 100%. Agradeço a todos que nos acompanhou até aqui. Curte, comente, compartilha e até a próxima.